Boa noite a todos. Agradeço a presença de todos no nosso canal, o prestígio que vocês nos dão para os irmãos de caridade em Cristo. Vocês sabem que nesse canal a gente procura trazer as psicografias que recebemos, notadamente que são trazidas através dos irmãos de caridade em Cristo, que é uma ordem de espíritos superiores que se prontifica a não só trazer para a mediunidade aqueles irmãos em estado de sofrimento, quer dizer, fazem essa obra de caridade, mas também se preocupam muito em trazer lições de moral para nós, mensagens que são fundamentalmente dirigidas ao encarnado, em busca da sua melhoria, em busca, como eles falam, de a melhoria daqueles sentimentos baixos que tanto nos afligem aqui na Terra. Então eles têm uma característica que muitas vezes eles trazem espíritos que pertencem à falange para relatar a sua situação de vida, para relatar as suas dificuldades e já conhecedores, já sabedores de onde erraram, qual o sentimento que mais os afligiu, mais os rebaixou. Então esses irmãos vêm de uma maneira muito emocionada nos contar o que passaram e principalmente também com o objetivo de fazer com que nós nos incentivemos à reforma íntima, nos incentivemos a evitar que esses sentimentos rebaixados também nos atinjam, né? Nos identificando com a situação que eles passaram. Então eu vou ler para vocês duas psicografias que nós selecionamos e que eu achei que tem um fundamento moral muito interessante. Posto que é teu, é tua obrigação defender. As armas, se preciso for, mas fiques prontos por embates que certamente virão. As mãos centeiam os campos, as mãos que centeiam os campos vão às armas, não é? Quer dizer que tanto aqueles que na verdade, estão preparados para ajudar os irmãos que estão em sofrimento, esses irmãos rebaixados, eles também têm condição de lutar pelo bem, né? De defender o bem. A força do teu trabalho repercute em tua própria vida, e não menos nas de outros. Ele mostra então como existe essa simbiose, essa comunicação, né? Essa conexão entre todos nós. São homens dispostos ao trabalho, aqueles que são chamados para a linha de frente. Ele mais uma vez ele vai aqui nos convocar para essa batalha, né? Essa batalha a favor do bem, na defesa dos nossos irmãos, nos incentivando a promover o crescimento desses irmãos. E serão eles a enfrentar as mais duras batalhas, mas sem esmorecer, porque têm Deus no coração. A certeza da vitória, a certeza da luta pela boa causa, a causa justa. Homens de todo o mundo e de todas as raças perfilam em seus batalhões. Não há espaço algum que não seja por eles ocupado em suas fileiras. Então ele está dizendo o quê? Que não se iludam de que muitas vezes fala que a maldade impera. Ele fala, ele conclama os homens de bem a lutar pela verdade divina. E ele, inclusive, coloca que nós somos em grande número. Quanto mais chamados para o combate, mais iguais a ti se apresentam. Ele quer dizer, quanto mais os homens de bem são chamados, mais eles se apresentam. Não se engane que nós estamos aqui à mercê do mal, simplesmente. Vejo à frente, se perfilam legiões de homens de bem, prontos para o bom combate. Vejo à frente se perfilarem legiões de homens de bem prontos para o bom combate. Rufam os tambores, mas as armas que são por eles brandidas não brilham ao sol. Ao contrário,
pouco aparecem à luz do dia. Tão pungente batalha se dá em outro lugar, aparentemente escondido, mas não menos cheio de sofrimento. É no dia a dia das almas dedicadas ao bem. Ali é que as maiores batalhas são travadas e vencidas. Imagine a inesgotável força para o bem que as atitudes diárias positivas repercutem no éter. Quando não mais se ofender o irmão, quando o mais necessitado estiver sempre a encontrar a mão amiga e despretensiosa, o teto acolhedor. Então, eu achei muito bonita essa frase, porque ele faz uma conclamação mostrando como nós temos a capacidade de exercer o bem. Olha só, imagine a inesgotável força para o bem que as atitudes diárias positivas repercutem no éter. Quer dizer, como Kardec dizia, né, no fluido cósmico universal, quando não mais se ofender o irmão, que ele nos exorta justamente a ter aquelas atitudes que o Evangelho tão bem prega, né, sobre a caridade, sobre a indulgência. Quando não mais se ofender o irmão, quando o mais necessitado estiver sempre a encontrar a mão amiga e despretensiosa, o teto acolhedor. Essa batalha é das mais sombrias, pois o inimigo se esconde nas sombras, atrás dos teus corações. Quer dizer, quer dizer o seguinte, que muitas vezes a gente entende a nossa atitude de uma forma, julga a nossa própria atitude de uma forma, mas lá por trás o que está nos movendo é outra coisa. Normalmente esses sentimentos rebaixados, né? O egoísmo, a vaidade, o orgulho, então eles estão se escondendo atrás dos teus corações. Pois não é, meus irmãos, que nessa espreita de arma na mão, esse inimigo nos golpeia, e quer dizer assim, por mais que estejamos preparados, esses inimigos que são tão sórdidos, eles sabem que a gente pode esmorecer e estão prontos para nos golpear. É quando vacilamos, quando esquecemos que as palavras dos ensinamentos do Cristo já trataram daquela má emoção que guardamos, quando nos deixamos seduzir pelo pérfido e enganoso sorriso da cobra. Eu acho que fica claro, né? Há aqui muitos vencedores, mas todos eles, sem exceção, sabedores de suas fraquezas e conscientes que não podem dar as costas aos inimigos, pois sabem que aí o golpe vem. Então ele quer dizer que lá existe muito espírito preparado, mas mesmo eles estão sempre prontos, sempre alertas para esses maus sentimentos, essas imperfeições que ainda têm, porque sabem que podem cair em tentação. Cristo falou muito sobre isso, né? Irmãos de caridade em Cristo, falange do bem que se presta a educar e a ensinar o caminho. Confia em tua obra, pois sei que estás a serviço do Criador. Não poderia abrir mão de exaltar o trabalho desses irmãos que me escalaram aqui para trazer-lhes uma mensagem educativa que eu, a meu modo, espero ter cumprido. Missão dada, missão cumprida. Minhas pernas perderam a moleza que tinham quando cheguei. Ganhei força, e isso é uma constante quando se trabalha para o bem. Então ele diz assim, ele estava ansioso, ele se preparou para passar essa mensagem, para essa comunicação, mas ele estava ansioso. Então quando ele fala que as pernas perderam a moleza, ele quer dizer assim, ele chegou ansioso, mas à medida que foi se desenvolvendo a psicografia, a mensagem, ele foi se fortalecendo com a mensagem do bem, com a força que essa mensagem tinha. Não há outra recompensa maior no universo, né? Quando ele fala do trabalho do bem. És tu, meu Pai, tudo isso vos pertence. Muito obrigado. Vamos passar agora para a segunda dessa noite, a segunda psicografia, que eu também gostei muito e que eu tenho certeza que vai, da mesma forma, impactar muitos dos nossos ouvintes pela sua beleza e pela mensagem que ela traz, pela força da mensagem que ela traz. Ele começa assim: honrarás pai e mãe. Há no universo as leis divinas que o regem.
No entanto, essa é das mais belas. Fala de tudo, resume em si uma sucessão de sentimentos positivos, como se outra frase qualquer viesse a representar. Então, ele quer dizer que poucas frases, como honrarás pai e mãe, têm tanto poder e tanta mensagem e com uma força tão grande quanto essa pequena frase consegue conciliar em si própria, consagrar em si própria. Há ali o respeito, há ali o reconhecimento, a abnegação, há ali o amor e a submissão àqueles que lhe deram a vida. E mais, o colocaram no caminho do bem. São poucos os sentimentos que resistem incólumes a uma análise mais profunda do comportamento humano, pois sempre acabam por guardar ou esconder outros sentimentos escondidos. Eles também vêm falar disso, de outra ordem. Mas não o verdadeiro amor de pai e mãe. Vale a pena olhar de perto esse pensamento, essa relação e esse sentimento sublime. Então ele vai falar dessa relação, desse amor de pai e mãe pelos seus filhos. O desprendimento que ali encerra é o mais próximo que podemos entender do amor universal proposto pelo Cristo e que para nós parece ser de difícil compreensão. Essa frase é o cerne, é o que realmente define essa psicografia. Ele vai traçar um paralelo entre aquele amor que Jesus falava, que Jesus pregou no Evangelho, e o amor de pai e mãe pelos seus filhos. E ele vai tocar num ponto que eu achei muito interessante, porque o encarnado gosta de dizer que nós estamos muito distantes daquele amor de Jesus, né? Do amor pelo próximo, pelo desconhecido, não sei quem que é, não é da minha família. Aí ele vem dizer o seguinte, que em termos de desprendimento, o amor dos pais para o filho representa de uma certa forma, simula de uma certa forma, esse amor universal que nós teremos pelos nossos irmãos. Vale guardar esse ensinamento que lhes passo, irmãos, porque terá sempre uma guarda segura, quer dizer, uma guia segura. Saberás com o que comparar na hora precisa, na hora em que precisares. Olha o carinho, o amor, o altruísmo. Olha como o pai e a mãe estão dispostos ao sacrifício para poderem defender e beneficiar seus filhos. Às vezes, eles se superam ao receberem em sua vida o espírito do inimigo declarado. E é bem ali, quando passa a amar seu inimigo no corpo de seu filho, que ele aprende pela contradição o quanto vale a pena amar ao invés de odiar. Olha que lição maravilhosa que ele passa para nós. Dizendo que esse amor que nós temos é tão poderoso, tão forte, que ele permite que um ódio se transforme no amor. Então, muitas vezes, a providência divina faz com que espíritos em grande estado de conflito reencarnem nessa relação de pai e mãe e filho, né? Muitas vezes filhos revoltados, muitas vezes conflitos constantes, mas sempre a imperar uma relação de amor. É como se você colocasse um gato dentro de um saco. É aquela briga mas estão juntos, né? E ali ele vai exaltar então essa condição do amor de pai e de mãe pelos seus filhos como na verdade uma grande divisória do universo, né? Quando se fala do amor universal fraternal. De grande verdade, esse amor deve ser visto, analisado e admirado. Como o oásis do verdadeiro amor no deserto terreno dos sentimentos baixos, rodeado por todos os lados pela inveja, pelo egoísmo, pelo orgulho e pela vaidade, o amor de pai e mãe se mostra sempre superior, pronto para todos os sacrifícios, especialmente preparado para a doação sem limite.
Essa frase poderia ser facilmente aplicado à história de Jesus. Se eu ler de novo, vocês vão dizer assim, que ele estava rodeado de todo tipo de maldade, de traição, de toda forma de miséria, e ele seguiu incólume, sem que aquele amor que ele tivesse pela humanidade, pelos seus irmãos, fosse ao menos tocado. Com essa perspectiva eu vou ler de novo. Como um oásis do verdadeiro amor no deserto terreno dos sentimentos baixos, rodeado por todos os lados pela inveja, pelo egoísmo, pelo orgulho e pela vaidade, o amor de pai e mãe se mostra sempre superior, pronto para todos os sacrifícios, especialmente preparado para a doação sem limite. No caso de Jesus, a doação sem limite foi da própria vida, né? No cadafalso e na cruz. Trago a vocês uma imagem gloriosa para que, qual um farol a iluminar a escuridão, possam os encarnados perceber que o amor universal fraterno realmente existe e tem onde se apoiar. Então ele coloca, olha que interessante, ele fala assim, não só existe o amor universal, mas ele já se apoia, já existe um alicerce onde ele pode se sustentar. Fico com essas palavras de esclarecimento e carinho, numa singela homenagem àqueles que sabem amar e muitas vezes não sabem como demonstrar. Então, ele está falando aqui daquele pai, daquela mãe que muitas vezes não sabe como demonstrar, mas não é por isso que não ama. Então, ele dá o caráter da universalidade a esse amor maravilhoso de pai e mãe pelos seus filhos. Esse amor de pai e mãe, ele vem falar isso, esse amor de pai e mãe é universal no sentido de que todos o têm. Todos os que se tornam pais e mães se sentirão tocados, independente de sua religião ou condição moral. Não passa batido pela experiência, não passa. Não se fale mais que o homem não sabe amar. Da mesma forma como Deus plantou em todos os corações a capacidade infinita de amor de seus filhos diretos, também ele plantou uma outra semente, a do amor fraternal universal. Então eu acho que esse arremate dele é sublime. Não se fale mais que o homem não sabe amar. Da mesma forma como Deus plantou em todos os corações a capacidade infinita de amor a seus filhos diretos, também ele plantou uma outra semente, a do amor fraternal universal. A evolução individual e coletiva levará a esse conhecimento no momento preciso. Mas há como resistir quando as raízes desse amor começam a se aprofundar e as folhas e galhos ganham força e presença perante vós. Então, eu vou ler novamente. A evolução individual e coletiva levará a esse conhecimento no momento preciso. Então, ele já trata o assunto como um conhecimento de um fato consagrado. Mas não há como resistir quando as raízes desse amor começam a se aprofundar e as folhas e galhos ganham força e presença perante vós. Quer dizer, quando você sente isso e de uma forma que você não consegue mais discutir. Fico aqui na esperança de ter feito minha comunicação da melhor forma possível. Agradeço aos irmãos de caridade em Cristo essa oportunidade de participar desse momento tão sublime, que é o de estar aqui com os encarnados e poder ajudar os meus irmãos. Fiquem com a glória de Deus, que tudo preparou para nós, seus filhos. És tu, meu Pai, tudo isso vos pertence. Então, eu vou encerrar por hoje a minha leitura. Prometo trazer em breve outras. Eu queria mais uma vez deixar, aqui está o telefone, o número do meu celular, onde eu tenho o WhatsApp, é o 19 999 076 805. Estão todos convidados a participar do nosso grupo, Irmãos de Caridade em Cristo, que eu vou adicionar vocês no meu grupo, e onde vocês poderão participar das sugestões. Vocês viram que nós tivemos a presença da Valquíria. Se um de vocês também se interessarem
em participar, em trazer o seu conhecimento, trazer sua opinião, seu comentário, vai ser muito bem-vindo. Com certeza nós vamos ter oportunidade de discutir essas psicografias, escolher aquelas que mais o toquem, que mais o sensibilizem, e também exatamente com a esperança de que também possamos passar essa mensagem adiante, sempre com o intuito de ajudar os nossos irmãos em suas próprias caminhadas, em suas próprias reformas íntimas, né? Então eu acho, esse é o fundamento do nosso trabalho aqui, e eu gostaria muito que vocês cooperassem. O WhatsApp é uma ferramenta muito versátil, muito fácil de ser utilizada, e nós podemos utilizar isso evidentemente para alavancar mais o nosso canal e também enriquecer os nossos conhecimentos, enriquecer com os seus comentários também as psicografias que nós recebemos, as mensagens que nós recebemos. Então, muito obrigado a todos e uma boa noite.